Quando o Tony me convidou e falou que eu teria 1h30 para a gente falar aqui, inclusive me senti muito próxima a você nessa questão do tempo, porque assim, difícil é tirar, né? A gente coloca, eu preciso falar disso, não, mas eu vou falar isso aqui também. Não posso deixar isso aqui de fora. Eles precisam saber disso. E aí quando a gente vê, a gente preparou um negócio para 5 horas. Aí a gente vai esculpindo, né? Aí a gente vai tirando, isso aqui eu não falo tudo, mas eu falo um pouquinho. Então o que eu preparei para vocês aqui, espero que vocês não se cansem. E ao final, eu espero realmente que vocês assim tenham um pouco de noção do que é essa matéria, porque nós estamos no ano eleitoral, né? A gente sabe que essas eleições, elas contarão com maior volume financeiro de recursos públicos ainda da história do nosso país, né? Nunca tivemos eleições com tantos recursos financeiros, né? E ainda mais tantos recursos financeiros e públicos. Então é claro que os rigores da legislação aumentaram, o Ministério Público vem atuando brilhantemente, né, nos mecanismos de controle. A Justiça Eleitoral tem se adequado. Quem aqui não ouviu a famosa frase, nesses momentos de corrupção que a gente está vivendo, né, nesse momento difícil, né, mas importante, né, que estamos vivendo, porque sem essas rupturas não há evolução. E a gente sempre ouve a famosa frase, né, minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, né? Na verdade, o que foi apresentado, né, foi aprovado. Na verdade, aquilo que foi levado a exame, né, não passou por maior rigor. Mas a gente sabe que o pior acontece ali nos bastidores. E eu espero também que vocês, quando saírem daqui, quando começarem a participar das campanhas, porque não participa das campanhas só quem é candidato ou só quem está lá no tribunal, alistando, preparando o título de vocês. Eu sou chefe de um cartório eleitoral em São Paulo, né? E é muito interessante esse contato com os eleitores no dia a dia. Às vezes, no início, eu ficava entregando os títulos, às vezes ali socorrendo uma saída para um lanche de um funcionário ou outro, e eu fico no balcão ali, às vezes, entregando o título. Antes eu tinha, por hábito, na hora que eu entregava o título, eu dizia para o eleitor, vote com inteligência, vote bem. Aí eles começavam a me perguntar, mas eu vou votar em quem? Aí eu ficava com aquela cara de paisagem, e eu falava, eu acho que eu não vou mais falar isso. E aí, nesse pensando, vou votar em quem? E é claro, o que importa não é o em quem votar, mas assim, é importante analisar como você sabe, como você acompanha uma campanha. Ai, mas isso é tão difícil, isso, olha, só quem é do meio que entende. Não é verdade. É muito simples. Quer ver só? Primeira coisa, a gente sabe que o cenário hoje nosso, nas prestações de contas, que envolvem partidos e candidatos, sabe que nesse meio a gente ouve falar de um monte de especialistas. Especialista disso, especialista daquilo, mas na verdade aqueles que atuam nas campanhas e nos partidos estão pouco especializados. As pessoas estudam pouco, fazem leituras em diagonal e saem prestando serviços como especialistas, né? Então, o grande problema hoje nos partidos e nos candidatos, é que os dirigentes profissionais, os dirigentes partidários e os profissionais como contador, advogado, aquele apoio técnico e administrativo, não têm conhecimento da legislação, daquilo que ele está trabalhando. Então, esse é um ponto aí já importante desse mapeamento. Então, a gente tem essa exigência nesse mercado hoje e alguns, por preconceito, por acharem que é uma matéria que é difícil e não devem se meter, não vão aprender, muitas vezes abrem mão de entrar num campo muito interessante aí
das campanhas e partidos. Esse problema não acontece só nas contas partidárias, mas nas de campanhas também. E aí tem sempre a contrapartida. Tem aqueles profissionais que gastam, investem em seu conhecimento, se preparam, compram livros, cursos, estudam e não são valorizados. Porque muitas vezes pega aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que deve favor e coloca para fazer o seu trabalho de análise, de preparação da sua prestação de contas. Só que o que acontece com isso é que as contas eleitorais são prestadas sem zelo, sem preparo, as diligências chegam, algumas irregularidades são insanáveis e aí não é possível mais regularizar. Muitas vezes o candidato ganha nas urnas e depois tem problemas e acaba perdendo aquela vitória das urnas nos tribunais. Compromete, então, esse sucesso de todo o trabalho, de toda uma equipe que trabalhou para aquela campanha. Há também aquela troca-troca, não tem aquela permanência daquela comissão, daqueles dirigentes nos partidos, aquele troca-troca partidário. Então, como dar, andamento a propostas, a projetos, aquilo que começou ali, como se tem aquelas brigas internas, aquela briga pelo poder, a fogueira das vaidades, tudo aquilo que a gente sabe que tem em qualquer lugar, em qualquer meio. Mas, em detrimento disso tudo, os problemas contábeis e jurídicos vão se arrastando e vão caminhando para as gestões futuras. Muitas vezes deixando problemas sérios, alguns com multas muito altas, que vão ficando para trás desse pessoal que foi deixando incorreções em suas gestões. A gente sabe que tanto os dirigentes quanto os candidatos desconhecem as regras do jogo do qual estão participando. E isso não quer dizer que é só dirigente partidário, não. São todos os envolvidos. O próprio estatuto dos partidos muitas vezes está desatualizado. E pior, aqueles dirigentes nem sabem que está desatualizado porque não conhecem o partido e não sabem que existe uma legislação que pede que aquele estatuto seja adaptado. A gente teve agora em 2017, a gente teve a reforma eleitoral, político-eleitoral. A Lei 13.488 mudou vários itens, aí vários preceitos, o ordenamento político foi modificado. Uma das obrigações que essa mudança trouxe foi que os estatutos se adequassem, porque agora vai ter dinheiro público nessas campanhas. E vocês acham que os partidos atentaram para isso? A grande maioria não. Inclusive, às vezes eu tenho alunos que me falam: nossa, eu estou no partido há 10 anos, eu nunca vi o estatuto partidário. Alguém aqui trabalha com partido político diretamente? Não? Trabalha com partido? É mais ou menos assim? Para pior, né? Aí, quando chega ano eleitoral, então, tudo se agrava. Porque no ano eleitoral, a gente sabe que os candidatos são despreparados, tem muita ansiedade para começar as campanhas e não atentam para os cumprimentos da regra. Isso não é só na prestação de contas, na propaganda, do marketing. Quantas vezes vocês não estão ouvindo aí falar em pré-campanha, em abusos, não é? Vocês já sabem que não existe uma formação para isso. As pessoas não se preparam. O poder das escolas, o poder do ensinamento. Para que serve uma escola? Também para preparar o seu corpo de políticos, também para preparar os seus candidatos, Concordo plenamente que não há representante ruim de povo bom. A qualidade dos representantes é diretamente proporcional à qualidade do seu povo. Então, se não há preparo, como que a gente vai ter candidatos bons, se a gente não tem isso?
Então, a gente começa agora uma temporada do que a gente chama do bate-cabeça geral. É todo mundo dizendo que sabe, todo mundo tentando fazer de um jeito e alguns tentando levar vantagem em tudo o que podem. Alguns, inclusive, se candidatando apenas para ter algum proveito, alguma vantagem nesse período em que é candidato. O que fazer, então, para evitar ou minimizar problemas nessa área? Primeira coisa, conhecer a legislação. Por óbvio, né, pessoal? Não tem como a gente não conhecer regras sobre um jogo que se vai disputar. Todo esse regramento aqui envolve essas disputas políticas. Só no que diz respeito aqui à prestação de contas, a gente tem uma resolução que é importantíssima, que é a 23553. Ela disciplina tudo sobre arrecadação, sobre gastos e a própria prestação de contas eleitorais. Fora isso aqui, nós temos instruções normativas da Receita Federal, cartas circulares do Banco Central, portarias, decretos, um monte de outros normativos, cartilhas do TSE, da Receita Federal. Temos uma série de legislação paralela acessória. É importante que tenha essa leitura, né? Agora, sempre me perguntam, professor, o que mudou na legislação que a gente precisa saber? Faz para a gente um resumo de todas as mudanças. Muitas vezes, essas pessoas que me perguntam isso, não sabem nem o que ainda está em vigor, quanto mais o que mudou. Então, primeira coisa, aprender, entender o que existe hoje, o que é importante saber e que não mudou. Por exemplo, o registro de candidatura. No dia 15 de agosto é o dia que todas as candidaturas serão registradas. No registro dessa candidatura, o candidato vai ter que declarar lá todos os bens que ele tem, toda a disponibilidade financeira que ele pretende aplicar naquela campanha. Pois bem, se ele não declara isso, ele não vai poder utilizar o bem. Muitas vezes, uma assessoria ruim, despreparada, não orienta um candidato sobre isso e lá ao final, no momento do exame, do julgamento das suas contas, vem uma diligência questionando que veículo era aquele que estava na campanha se não foi declarado nos seus bens no registro de candidatura. Que disponibilidade de recurso foi aquela que ele aplicou? 200 mil, 300 mil, 50 mil, 10 mil, qualquer valor, R$1.000 que seja, ele tinha isso? Ele tinha uma fonte de renda? Tudo isso tem que ser declarado à Justiça Eleitoral já no momento do registro de candidatura. E olha que interessante, antes mesmo da campanha começar, no momento em que um candidato está se registrando, ele pode ter sua conta condenada ali, antes de iniciar a campanha, por uma providência ali pequena, preliminar, que não foi observada. É importante também, a prestação de contas tem uns sistemas. É importante que se conheçam os sistemas. É importante que as receitas e despesas entrem todas identificadas. Existem recibos eleitorais. Cada doação que o candidato recebe, ele tem que emitir recibos eleitorais. É importante, é esse documento que torna legítima aquela arrecadação. Se não houver isso, a simples emissão de um documento, a omissão na emissão desse documento, já vai fazer com que o candidato tenha um problema em suas contas. Domínio do fluxo financeiro. Agora que a gente tem muitos recursos financeiros, o candidato vai ter que ter várias contas abertas, contas bancárias, tanto candidatos quanto partidos. E para ter essas contas abertas, eles vão ter que saber que valores vão ter que transitar, que ser movimentados em cada uma daquelas contas. Dinheiro de fundo partidário só pode transitar em conta de fundo partidário.
O FEFEC, que agora é o Fundo Especial de Participação das Campanhas, que é aquele do 1 bilhão e 700 milhões que vai ter agora, da mesma forma, vai ter que transitar em conta específica e assim por diante. Doações de campanha, que é uma conta que toda e qualquer despesa tem que ser por meio daquela conta bancária. Então, tudo isso é importante saber. Será que tem muita coisa que a escola tem para ensinar? Olha quanta coisa. Tem que ser criterioso na utilização desses fundos, porque se houver irregularidades, além da desaprovação, tem multas e às vezes até o Ministério Público entra com ações consideradas cabíveis para aqueles crimes ali cometidos. Então, essas são providências importantes. Outra coisa que a gente vê muito: patrimônio do presidente misturado com o do partido. Não é assim? Então é importante também haver essa segregação. As famosas comissões provisórias que ainda persistem e que estão com os dias contados, né? A gente já sabe que as comissões provisórias terão de deixar de existir, porque o partido precisa de diretórios definitivos. Quitar débitos, cumprir obrigações, fazer escrituração contábil, tudo isso aqui, independente de ter movimento ou não, tudo isso tem que ser contabilizado. Nossa, mas é tão complexo isso, parece. Não é verdade. É simples. É um simples controle de entrada e de saída. Prestar contas é contar a historinha para a Justiça Eleitoral, de onde vieram os recursos, de quem veio, quando vieram, com que você aplicou, quando você gastou, até quanto que você fez de gastos e quais foram as despesas. Olha que simples. As formalidades de que se revestem isso, esses detalhes, você vai aprendendo à medida que você vai se aprofundando na leitura da legislação. Tudo sempre tem de estar comprovado por uma documentação hábil. Então, não existe despesa ou receita que você não tenha um documento de amparo para legitimar aquilo. Notas fiscais sempre devem descrever com clareza todo o gasto. As meninas, né? Nós temos agora participação feminina, tanto em ano não eleitoral quanto em anos eleitorais, doutora Roberta, nós temos agora percentual mínimo que foram estipulados para as campanhas. Antes era de até 15%. Agora é, no mínimo, o percentual da chapa. Todo mundo sabe aqui que os partidos, quando estão lá compondo a sua chapa de disputa, tem que ter uma regrinha de 70% e 30% para gênero? Sabe? Então, assim, se você na sua chapa do seu partido tiver 40% de mulheres e 60% de homens, no mínimo 40% do valor do fundo partidário das eleições você vai aplicar na campanha das candidatas mulheres. Certo? Agora, no ano que não é eleitoral, continua tendo uma aplicação de pelo menos 5% desse fundo para a participação, os programas de politização feminina, né? Então, tanto a Justiça Eleitoral como o Ministério Público estão atuando de forma muito incisiva nessa questão. A gente viu que em São Paulo teve uma chapa que foi inteirinha caçada por conta de mulheres que eram apenas colocadas, o que a gente chama no popular, candidatas laranja, algumas sem ter voto algum, e comprometeu a chapa completamente. Então, essa foi uma medida inédita do Ministério Público de São Paulo e que vem aí tomando corpo e mostrando, daqui para frente, queremos, de fato, uma participação política feminina. Então, existem todas essas exigências e também existem percentuais específicos para gastos. Por exemplo, toda campanha não envolve alimentação de pessoal? Não existe campanha que não tenha alimentação de pessoal. Vocês sabiam que existe um percentual máximo
que os candidatos e partidos podem gastar com alimento de pessoal? Não. Pois agora vocês vão saber, é 10%. Não pode gastar mais do que 10% do total dos gastos da campanha com a alimentação de pessoal. E existe um outro limite também. Locação de carro, de veículo. Combustível não tem limite, mas tem a proporcionalidade da despesa. Todo candidato e todo partido que locar veículos para as campanhas, eles vão ter como limite até 20% do total dos gastos da eleição. Então, as regras hoje proíbem o abuso do poder econômico. Do contrário, aquele que tem muito poder, nesses gastos de alimentação e locação de veículo, sairiam na frente. Isso não quer dizer também que a disputa está equiparada. Não. Continua quem tem mais dinheiro, podendo fazer uma campanha muito maior do que quem não tem. Muito importante também, partidos e candidatos têm que saber lidar com as sobras de campanha. Lembra quando a gente ouvia falar das sobras de campanha lá, da época do Collor? Eram os primeiros problemas que a gente teve com prestação de contas. E era um Elba, um carro, não era? Que tinha sobrar. Olha, gente, mal sabíamos nós, né? Onde chegaríamos? Uma microfoniazinha? Mal sabíamos nós onde chegaríamos, né? Hoje as sobras de campanha têm destinação própria. Por exemplo, esse fundão, esse dinheiro que vem do FEFEC, que é o 1 bilhão e tal, vai ter uma resolução própria do TSE que vai especificar os detalhes dessa distribuição. Mas, por exemplo, se o partido destina aos candidatos esse fundo público e eles não utilizam esse fundo na sua integralidade, o que sobra não vai para o partido como sobra de campanha. O que sobra volta para o Tesouro Nacional. Então, esse é um dinheiro que tem que ser utilizado única e exclusivamente nas campanhas. Diferente, por exemplo, de um fundo partidário, de uma doação de pessoa física. Esses não, sobraram, ficam no partido para utilização no ano não eleitoral. Agora, fundo público, o fundão, esse volta direto lá para o Tesouro. As despesas, dominar a dinâmica de transferências. Outra coisa importante que vocês estão aprendendo, participando às vezes até como espectador das campanhas. Toda vez que um candidato recebe um recurso, a origem daqueles valores tem de ser identificada, mesmo que isso venha de uma forma enviesada. Por exemplo, eu sou candidata, Tony vai participar doando recursos para minha campanha, só que ele diz para mim assim, olha, como a gente está aí com muita polêmica com doadores de campanha, eu não quero aparecer como doador de campanha na sua prestação de contas, não. Eu vou fazer a doação para o partido e o partido te repassa isso. Isso não existe mais. Ele pode até mandar para o partido. Na hora que fizer o lançamento na prestação de contas dele, vai ter que aparecer quem foi o doador originário daquele dinheiro. Não importa se o dinheiro que Tony deu para o partido foi em 2015. Se o partido guardou esse recurso lá para aplicar na campanha de 18, agora em 18, na hora que o partido transferir esse valor para mim, ele tem que dizer, o doador originário desse valor foi Tony que deu, que entrou no partido em 2015. Então, essa forma de não haver doações ocultas, isso faz com que a transparência das campanhas e o acompanhamento da sociedade fique muito mais forte. Tudo isso é divulgado nas páginas do TSE. Existe um programinha lá chamado Divulga Candi. Quem participa das campanhas aqui deve já conhecer. É nesse programinha que você vai fazendo a sua campanha e alguns fazem a contra-campanha. Ficam também observando as campanhas dos adversários para fazerem ali suas denúncias,
né, suas impugnações. Muitas vezes a gente conhece alunos aí que derrubam às vezes chapas inteirinhas. Por terem o conhecimento do que está errado, acompanham a transparência dos lançamentos dos adversários e vão apontando para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela age sob provocação. Então é importante levar a ela, né, esses problemas que você percebe ali com o conhecimento dessas regras. Observar coerência de despesas casadas. O que é isso? Há campanhas que, por exemplo, você olha lá na prestação de contas dela, ela tem um gasto enorme com combustível, mas ela não tem nenhum carro declarado na campanha. Como que esse combustível foi utilizado? Cadê os carros que utilizaram aquilo? Material de campanha. Não sei quantos milhões gastos com material, com santinho, com faixas, com banners. Quanto foi gasto com pessoal? Só um pouquinho. Então existe aí algo de errado. São os indícios de irregularidade. Um monte de despesa postal e não tem material de expediente, não tem mão de obra de escritório. Tudo saiu voando e foi para o correio? Ah, não, é que eu paguei um pacote lá no correio e eles faziam tudo. Então, esses detalhes é que revestem uma prestação de conta correta. Agora tem uma coisa muito legal com relação a recursos financeiros. Não pode haver mais ir na boca do caixa e depositar dinheiro sem identificação da origem. Isso até pode ser feito se o valor for menor que R$ 1.064,10. Ai, professora, mas de onde eles tiraram esse valor? R$ 1.064,10 é o equivalente a 1.000 UFIRs, tá? Esse é um valor congelado da UFIR. Então, abaixo desse valor, ok, pode ser depositado sem identificação? Nunca. Pode ser identificado, mas na boca do caixa. Só não pode pôr o motoboy para identificar. Porque muitas vezes a gente na Justiça Eleitoral intima, né, os doadores acima do limite, e quando chega lá é o motoboy que foi fazer o depósito e foi o CPF dele que foi colocado. Pode fazer por cheque? Pode. Agora, acima disso, transferência eletrônica que saia da conta do doador e vá para a conta do candidato. Vocês percebem que mecanismos de controle há. Alguns candidatos ajustam a realidade a esses controles? Sim. Mas a gente só vai ter representantes bons quando a gente tiver uma população também que queira fazer correto, que não se venda em churrascos. Durante muitos anos a gente fez na Justiça Eleitoral fiscalização de eventos de arrecadação. Essas festas em que são aqueles jantares que são vendidos os convites. Muitas vezes a gente chegava lá e a gente sabia, a maioria que estava ali não estava pagando nada. Estava comendo, bebendo de graça, tal. A gente tirava o crachazinho, guardava. Na saída a gente ficava ali batendo um papo com o pessoal, os convidados. E a gente perguntava, você vai mesmo votar nele? Ah, eu vou, me deu comida, me deu bebida. Aí chegava em outro grupo. E aí? Você vai votar nele mesmo? Eu lá, quem é o candidato? É de candidato aí? Eu nem sei o nome, mas a cerveja está gelada. O que dizer? Né? Doações, doa frango, doa leite, doa gás, tudo que se pode se doa. O voto tem um preço, a gente sabe, né? A gente já teve promotor entrando na fila para pegar os R$50, a paisana, para pegar os R$50 da primeira compra e depois, quando pegar o boletim de urna da sessão e aquele boletim de urna tiver aquela quantidade de votos esperada, novamente ir lá e pegar o restante dos 50. Isso é a nossa realidade. Quantos anos vamos levar para modificar isso? Eu vinha no carro conversando com o Michael, nosso motorista, uns 200 anos, muitas gerações.
mas é a evolução da espécie. A gente vai melhorar. Naturalmente, eu acredito na evolução da espécie. Ainda que levem muitos anos, que a gente não veja, que os nossos filhos também, talvez por uma fresta, vejam, mas os netos, os bisnetos, talvez vivam num país com um pouco mais de seriedade, né? De correção, de retidão de caráter, nas pequenas coisas. Se a gente se policiar em cada passo, a gente vai começar também a observar. É claro que a gente também erra num monte de coisa, mas se a gente for se policiando e se corrigindo, a gente vai também corrigindo quem está próximo a nós, né? Pessoal, tudo que entra nas contas em dinheiro, em grana, em até 72 horas tem que estar lá, no site do TSE. Se vocês quiserem acompanhar a aplicação financeira de uma campanha, é só vocês ficarem lá no site do TSE observando. A cada 72 horas da entrada, ele é obrigado a disparar por um sisteminha chamado SPCE essa informação. A partir dali, a população vai acompanhando, toda a sociedade vai acompanhando qual é o volume de recursos financeiros que aquela campanha está aplicando. Sempre orientar candidatos e doadores sobre os limites de doação. Qual é o grande problema do limite de doação? Quem paga a multa quando doa a mais? O doador. Em tese, porque a gente sabe que na prática, o doador pega a multa, vai lá para o candidato, a promiscuidade institucionalizada. E aquele candidato que tinha o poder de fogo para pagar a multa, vai lá e paga. Então, aquilo que a gente sabe que muitas vezes dá a distorção na igualdade da disputa. Pessoas físicas, quanto podem doar em dinheiro para campanhas? Alguém tem ideia? Quanto pode doar? Alguém chuta? Ninguém chuta? Pode chutar. Até 1 milhão? Até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição. Então, pode ser 1 milhão, se isso representar até 10% dos rendimentos brutos de 17. Oi? Esse é o limite. 10% é o limite. Se você ganhar 100 mil por ano, 10% vai ser seus 10 mil. Se você ganhar 1 milhão por ano, 10% vai ser 100 mil. Então, é aí que a pessoa física pode participar do ano. A pessoa física. Não estamos falando do candidato, tá? Agora, campanhas envolvem só recursos financeiros? Não, né? Envolve empréstimos, prestação voluntária de serviço, mas isso também entra? Isso também é contabilizado? Como assim? Eu vou ter que contabilizar um empréstimo de um serviço que eu estou prestando? Sim. Como contabiliza isso? Facilmente. Quanto seria se fosse? Essa é a frase. Quanto seria se você fosse pagar por aquilo? Mas o imóvel, onde o candidato faz ali seu comitê de campanha, seu QG político. Mas ele usa a garagem lá da casa dele. Quanto seria se ele fosse alugar aquela garagem? Ele usa também o carro da mãe, da sogra dele, da filha. Esses carros todos trabalham na campanha? Mas é de graça, é da minha família, é da família do candidato. Mesmo assim, quanto seria se fosse fazer uma locação daqueles veículos? Vai apurar isso e vai informar naquele sisteminha de prestação de contas. E aí pode fazer tudo? Até quanto pode fazer quando é empréstimo? Até 40 mil por pessoa, por campanha. Então, se o Tony quiser doar para a minha campanha, por exemplo, na verdade não vamos falar em doar, porque se ele doar o carro para mim, no final, para a minha campanha, no final o carro sobra para o partido, né?
ele vai emprestar, ceder temporariamente. Ele tem até 40 mil daquele valor avaliado. Vocês já aprenderam? Quando vocês estiverem olhando uma campanha, vocês vão pensar: olha, esses carros aqui, será que estão contabilizados? Isso acontece muito nas denúncias. Placas são fotografadas de carros trabalhando e depois na prestação de contas, que é inteirinha pública, aparece lá: cadê aquelas placas? E aí alunos que já dominam um pouco mais esses assuntos vão lá, apresentam a denúncia para a Justiça Eleitoral de omissão de receita, omissão de doação recebida naquela campanha. E isso pode levar não só à desaprovação, mas até à cassação do mandato, se ele já tiver iniciado. E por falar, pessoal, em limites de doação, a prestação de serviço entrou agora nesse texto dos empréstimos. Só tem um problema: os profissionais, contador e advogado, não podem doar, porque os órgãos de classe, obviamente, nos seus códigos de ética, não permitem isso. E o Ministério Público, por óbvio, não vê com bons olhos. Por que profissionais estão doando serviços? Qual o interesse? Qual a troca de favores? Diga. Não pode doar o serviço que ele está prestando. Isso. Como é seu nome? O advogado não pode prestar serviço dentro da firma, por exemplo. Não. O advogado, ele não pode doar. Primeiro, ele exerce a atividade econômica dele, é os serviços jurídicos, serviços de advocacia, certo? Ele não pode doar porque a OAB Nacional, no Código de Ética, proibiu isso em setembro de 16. É bem recente. O CRC proíbe para contadores? Vocês não vão achar em nenhum lugar dizendo que o CRC proíbe. Até entrei em contato com o Dr. Joaquim, que é o presidente do CFC, e ele disse: Rita, não há nada na legislação que proíba, mas o Ministério Público vai questionar. Então, se vocês vão prestar serviços para as campanhas, evitem doar. Agora, me fala seu nome. Sebastião. Você é daqui mesmo, de Atibaia? O que Sebastião perguntou assim: mas ele não pode doar o próprio serviço? É porque com certeza Sebastião já leu algo que fala que para emprestar, para doar serviço voluntário, só pode ser se aquilo for a sua própria atividade econômica. Por exemplo, um serviço de informática. O candidato resolveu fazer um site. Aquele profissional da informática doou aquele site para ele, doou aquele serviço de confecção daquele site. Nesses casos, somente pode doar se a atividade econômica for aquela. O motorista pode doar um serviço de motorista? Desde que ele, na sua vida comum, seja motorista. Do contrário, tudo tem que ser pago com o dinheiro da campanha que transitou por aquela conta bancária específica. Tá? Então, assim, não é difícil. Todo o dinheiro entra por uma conta bancária, tudo é pago a partir dali, todas as notas são declaradas e a entrada e a saída do recurso está circularizada. Aqui está o artigo da OAB Nacional, para os advogados que se interessem, está em vigor desde setembro de 16, pessoal. E aí, para as eleições 2018, quais são então as novidades que a gente tem? Já falamos do FEFEC, que é o fundão de 1.700.000.000, que vai chegar aí agora, tendo como fontes, as emendas de bancada e o fim da propaganda partidária. O financiamento coletivo. Todo ano vocês perguntavam, o pessoal perguntava: mas não pode mesmo fazer a vaquinha? Mas que coisa mais antidemocrática? A gente não pode arrecadar dinheiro de vaquinha? Esse ano agora pode. Uns chamam de vaquinha eleitoral, outros chamam de vaquinha online. O financiamento coletivo pode.
Agora, a partir do dia 30 desse mês, as empresas arrecadadoras vão se cadastrar na Justiça Eleitoral e, a partir de 15 de maio, todo pré-candidato pode decidir iniciar sua arrecadação. Sejam bem-vindos, a família e o bebê. Então, a partir daí, pode normalmente, 15 de maio, decidir por aquela arrecadação. Certo? Essa vaquinha coletiva, a gente já sabe que ela só vai ter a liberação dos recursos lá na hora que o candidato tivesse registrado, lá em agosto, depois que ele cumpriu os requisitos prévios, que é abrir a conta bancária, ter um CNPJ de campanha. Candidato tem CNPJ? Ele vai virar uma empresa? Eu sou candidato, eu tenho CNPJ, nossa, até que enfim, agora eu abro a empresa que eu tanto queria. É assim? A gente ouve isso lá no balcão, às vezes. Não, o CNPJ de campanha é porque o candidato ele não continua tendo a vida dele normal de candidato. Normal. Suas finanças são segregadas, são separadas. O que é campanha? Ele mobiliza, ele movimenta com CNPJ de campanha, naquela conta bancária específica de campanha. A vida comum dele, porque em tese o candidato continua tendo uma vida comum. Na verdade, a gente sabe que o candidato mergulha na campanha, mas ele tem o aluguel que talvez ele pague, a conta de água, de luz, o cartão de crédito dele. Aí ele vai utilizar com o CPF dele, pessoa física normal. Esse é o objetivo do CNPJ. Então, lá na hora, em 15 de agosto, o que eu tenho que fazer? O candidato tem que ir na Receita Federal, então? Meu marido vai ser candidato, minha esposa vai ser candidata? Ela já tem que ir na Receita Federal? Não precisa fazer nada. O sistema da Justiça Eleitoral, na hora que recepciona aquele arquivo e que o juiz defere aquele requerimento de registro de candidatura, automaticamente a Receita Federal emite aquele CNPJ. Em 4, 5 horinhas, às vezes até, sei lá, no mais tardar o dia seguinte, o candidato tem seu CNPJ. Então, lá nesse momento, que vai ser em agosto, é que ele vai receber o dinheiro da vaquinha. Quer dizer que isso que eu ando lendo aí na internet, que fala que o candidato já vai poder gastar agora na pré-campanha, porque tem vaquinha coletiva, é mentira. Aliás, tem um monte de coisa errada circulando aí na internet. Inclusive, Sebastião, você falou assim para mim, esses 10% das doações de pessoas físicas, mas só tem essa limitação? Só. Mas você parece que lê bastante? E na internet você deve ter lido que isso tinha limite a 10 salários mínimos. Não é verdade. Isso era uma proposta da Minuta lá o ano passado. Só que algumas pessoas estão ensinando na internet que há esse limite. Então você leu isso em algum lugar, não é verdade. Hoje não há limite, é só 10% e nada mais além desse teto, tá? Aí lá, quando ele for se registrar, ele vai receber esse dinheiro da vaquinha. E se por acaso ele arrecadou desde maio até lá e o juiz, por algum motivo, indeferiu o seu pedido de registro, o seu requerimento de registro de candidatura, o que acontece aí? Fala. O que faz com esse dinheiro? Volta para os doadores pela própria instituição arrecadadora. O candidato sequer recebe esses valores. A própria instituição que ficou arrecadando durante todo esse tempo devolve a cada um dos doadores se aquela campanha não vingar, se aquele registro não for deferido, tá? Então isso aí também é uma dúvida que muita gente tem. Diga, Tony. Acontece que essas instituições, via de regra, elas prestam serviços. Sim. Benefício, a não ser que tenha camuflado uma possibilidade de, após a eleição, em caso de vitória do candidato, uma troca, elas vão pagar. cobrar, sim.
Aí hoje a gente tem essa questão. E a despesa que o candidato tem com essa fonte, com essa empresa arrecadadora, isso é gasto de campanha? Ou isso é despesa pessoal do candidato? Não há nenhuma manifestação ainda do TSE sobre isso. Mas nós sabemos que vai sair a cartilha do TSE. A cartilha sai agora em abril, no mais tardar maio, né? Finzinho de abril, a cartilha sai. E aí o TSE vai dizer esses detalhes. É a primeira vez que isso está acontecendo. Então, há várias polêmicas. Por exemplo, uma polêmica que há: só candidatos vão poder arrecadar ou partidos também vão poder fazer vaquinha a partir de 15 de maio? Porque o artigo 23 da resolução 23553, ele diz: pré-candidato pode arrecadar a partir de 15 de maio, é facultado. Ok. Só que se você for ler o voto do relator e os artigos 24 e 25, ele fala o tempo inteiro em partidos e candidatos. Ah, mas lá na lei não fala em partidos, só fala em pré-candidatos. É outra polêmica que a gente vai esperar o TSE deslindar aí a questão. Eu, pessoalmente, acredito que partidos e candidatos poderão arrecadar, mas essa é a minha opinião pessoal, né? A legislação dá a entender que os dois poderão, mas o artigo mestre fala apenas em pré-candidaturas. E essa questão das despesas da empresa, na minha opinião, a contratação da empresa vai ser despesa de pessoa física. Mas essa é a minha opinião pessoal. Aqui sim é um problemão, ó, Sebastião, o autofinanciamento. O autofinanciamento é o seguinte: para essas eleições, e essas são as últimas em que isso vai acontecer, para as próximas, isso já foi derrubado. Só que foi derrubado em 13 de dezembro do ano passado. E tudo que tem que valer para essa campanha tem que ter sido decidido um ano antes. Como aconteceu no dia 13, só vai valer para as de 2020. Hoje, se o candidato quiser aportar em sua campanha o total do limite de gastos do TSE, ele pode aportar. Quero colocar 10 milhões. Essa polêmica toda começou a acontecer, algumas pessoas até brincam e chamam da cláusula Dória, porque sempre teve o autofinanciamento. Mas, com a eleição do Dória, ele aportou uma quantidade de recursos muito grande, 15 milhões, 17 milhões, agora eu não me recordo exatamente, mas foram valores realmente que eram quase a totalidade do seu limite de gastos. E de posse desses recursos no ato, no início da campanha, é claro que o dinheiro move a campanha, né? Há um autor que fala que o dinheiro é o leite materno das campanhas, né? E de fato é. A não ser que a pessoa tenha uma grande projeção política. Eu lembro na época do Clodovil, eu trabalhava na análise das contas ainda, aquele estilista que faleceu, e a prestação de contas dele, você pegava e, como é possível? Um candidato eleito, cadê os gastos de campanha? Eram gastos irrisórios, arrecadação irrisória. E ele falava: eu não fiz campanha nenhuma, eu só falo na televisão. Então, assim, a TV é realmente porque as pessoas ainda confundem a simpatia, o apreço que tem por alguém, por aquela personalidade, e votam naquela personalidade não pelo seu potencial político, não pela sua capacidade de implementar ideias, de representar o povo, mas por aquela simpatia que tem. Veja como somos primitivos. Sabe o que eu ouço também no balcão? Quando eu falava, né? Vote com inteligência. Eu voto em quem está ganhando, eu não vou perder meu voto. Nunca perdi meu voto. Voto sempre em quem está ganhando. Olha o quanto temos que educar. Minha formação inicial é de educadora. Então, olhe o caminho que as escolas têm que trilhar para mostrar até para a população como é que ela tem que votar.
né? A gente ouve muita coisa, é difícil ser cartorário, é muito difícil, porque você fica muito próximo, né, da realidade da população. Agora, esse ano, sim, tem uma polêmica, porque estão entrando com a possibilidade, está sendo discutido, uma polêmica grande, e existem pessoas que ainda acreditam que isso mude para essa eleição. Fiquem atentos, porque tudo pode acontecer, né? No nosso país tudo muda o tempo todo, então se realmente mudar, hoje, nessa data, o que vale é isso. Mas a gente sabe que está sendo questionado. Entre as novidades agora, sempre o partido pôde comercializar e fazer eventos. Agora ele também pode locar bens próprios. Então é uma fonte de renda legítima, aquele partido que possui bens, poder fazer locação e essa renda, esse valor arrecadado ser utilizado nas campanhas sem problema. Ops, passou uma a mais. Os limites que o TSE deu para gastos foram limites generosos, né? Isso foi baseado em cargo e eleitorado. Por isso, governador e senador, nós só teremos o valor exato de cada um após o eleitorado ser fechado. Isso vai acontecer agora em junho, tá? O cadastro fecha no dia 9 de maio. Tudo que vocês precisarem fazer na Justiça Eleitoral é até o dia 9 de maio. Revisão, segunda via, primeiro título, transferência, tudo isso até 9 de maio. Depois o cadastro se encerra e só é reaberto em novembro, porque aquelas informações, nós vamos preparar as urnas com aquelas informações. Cada urna, quando chega numa sessão eleitoral, ela chega com o nome, são até 400 eleitores por urna. Chega todos os eleitores daquela sessão e todos os candidatos em cada uma. É por isso, então, que eu não posso votar em outra sala, a não ser aquela? É por isso. Porque cada urna leva ali aquela inseminação, como a gente chama na Justiça Eleitoral, que foi feita. Se esse cadastro ficasse se movimentando, como que essas urnas seriam preparadas? Quando vocês estão votando e chegam na sessão, não tem aquele caderno de votação que vocês assinam após votar? Aquele caderno de votação não pode toda hora estar mudando. Como se confeccionariam esses cadernos, né? Agora com a biometria, vocês vão chegar lá, digital de vocês. Aqui em Atibaia já teve? Então, mas os cartórios, tudo que vocês estão fazendo já estão biometrizando, né? Quem está indo ao cartório se biometriza, mas sem prazo, né? Então, quem já tem a digital capturada no sistema da Justiça Eleitoral, quando você chegar lá, você vai talvez até poder já votar com a sua digital. Tudo isso é preparado antes. Da mesma forma, a quantidade do eleitorado. Então, em junho, vai ter essa posição do valor exato de cada cargo, governador e senador. Deputado federal, não muda, 2,5 milhões. Deputado estadual, 1 milhão. Às vezes eu ouço em aula assessores de deputados estaduais falarem para mim assim, mas o que a gente faz com 1 milhão? Muitos me falam isso. Mas como é que a gente faz? O que a gente faz com 1 milhão? O céu é o limite. E aí você pensa, né? Isso aqui é só para se eleger. Dica. Exato. Aham. 10 milhões. Então, eles falam isso. Aí aquilo. Aí eles falam. Sim. Sem contar o caixa 2, o 3, o 4. Porque o caixa 2 agora ficou troco, né?
E agora, gente, tem também a novidade do impulsionamento de conteúdo. Cuidado que a propaganda paga continua proibida. Tem muita gente confundindo isso. Ah, agora eu posso fazer propaganda paga. Não. Você pode impulsionar um conteúdo e nesse conteúdo, quando ele for impulsionado, você vai ter que escrever lá nele propaganda eleitoral. Só quem vai poder fazer esse impulsionamento é o candidato, o partido ou o administrador financeiro. Simpatizante, eleitor, família, não pode. Apenas candidato, partido ou o administrador financeiro. O que é o administrador financeiro? Toda a campanha, o candidato pode decidir. Se ele próprio resolver que ele vai administrar tudo, ele não precisa nomear um administrador financeiro. Quais são os profissionais que são obrigatórios, que tem que ter obrigatoriamente como exigência da Justiça Eleitoral? Contador e advogado. Porque os processos de prestação de contas foram judicializados. Então, se foram judicializados, obrigatoriamente tem que ter um advogado. Agora, ele é um processo de registros de despesas e receitas diariamente, com planilhas e programas, com especificações de gastos com limites, né, que vocês já me ouviram falar, de gastos com alimentação de até 10%, gastos com locação de veículo 20%. Militância de rua tem limite? Tem limite. Tem uma quantidade X de pessoas, baseada também no eleitorado, que agora em junho o TSE divulga quanto cada candidatura pode pagar, pode ter de militância de mobilização de rua. Então, vejam que controles existem, limites existem, mas ainda não há limite para a capacidade criativa da burla. Não há limite. Então, há limites dos controles, mas esse é o único limite que não há. Vocês tomaram, não sei se vocês tomaram conhecimento na eleição passada de um aplicativo da Justiça Eleitoral que chamava Pardal. É um aplicativo que você podia filmar ou fotografar qualquer irregularidade que acontecesse na campanha e remetia à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público para providências. O que a gente ouvia era assim: tem pardal no Laranjal, né? A gente chama às vezes essas pessoas, esses doadores, lotes de CPF são vendidos, porque se proibiu a doação por CNPJ. Lotes e lotes de CNPJs eram vendidos. Lá no meu cartório, a gente tem um monte de processos por doação acima do limite e nós temos que intimar esses doadores. Muitas vezes eles chegam e eles falam: eu não doei nada, eu simplesmente sou um funcionário da prefeitura e eles me coagiram, e meu CPF foi utilizado como doador. Isso acontece com muita frequência. Então, assim, não tem nem assim o pudor, né, de não colocar, porque aquilo vai para a internet. Não tem nem o cuidado, o pudor. Então, saibam que é um problema, né? Muitos óbitos foram doadores na campanha. Desempregados, aqueles participantes de programas, você viu, os programas sociais, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Pergunte, como é seu nome? Miro, você é daqui de Atibaia? Diga, Miro. Diga. Essa terra linda, né? Sim. Isso. Isso. Se eu quero dar, eu vou aparecer, então vou declarar. Você já vai julgar. Ah, não, é assim, ó. Não, é assim, ó. Não, ó. Não, é assim. É uma dúvida minha.
Não, você vai, e eu vou te explicar direitinho, você vai entender de forma clara. Você vai prestar sua declaração de bens no dia 30 de abril. Beleza. As campanhas vão começar após o registro de candidatura, após 15 de agosto, ok? Você vai fazer a sua doação, se você não fizer contribuição por vaquinha, que você pode fazer desde maio. Vamos considerar que você vai fazer um aporte diretamente para o candidato. Você vai fazer lá em agosto. Ok, o candidato concorre, presta suas contas em novembro, elas são analisadas pelos auditores técnicos das contas, vai depois para julgamento, é publicado a decisão, lá em dezembro, até 3 dias antes da diplomação dos eleitos, que acontece ali no finzinho de dezembro. Ok. Até maio de 2019, a Receita e o TSE cruzam os dados. A declaração que você mandou em 30 de abril, com a doação que você fez em agosto ou setembro. Aí, desse cruzamento, se eles detectarem que ultrapassou os 10%, eles mandam esses dados para o Ministério Público, que agora, a partir da Lei 13.165 de 2015, tem até o último dia do exercício subsequente ao da eleição para entrar com uma representação contra você. Isso vai dar 31 de dezembro de 19. Causa. Ele pode responder por abuso do poder econômico e pode ter também o sigilo dele quebrado. O ideal sempre, existe tudo. Sabe o que existe? Sabe o que existe também, e acontece com frequência com muitos alunos? Candidatos, adversários que sabem que a campanha está desorganizada, sabem que está sem controle, sem administração financeira adequada, depositam recursos de origem não identificada nas contas dos candidatos. Os candidatos, dinheiro em conta de candidato é pingo de água fria em frigideira quente. Entrou o dinheiro, consome aquilo. Queimam na campanha. Na hora da apuração do exame, percebe-se que foi utilizado um recurso de origem não identificada, aquela conta está comprometida e é desaprovada. Isso acontece com muita frequência. Isso. Dá para os dois. Não, dá problema para os dois. E dependendo da quantidade, e Miro, dependendo da quantidade desse extrapolamento, pode levar até a cassação. Nós temos uma aluna em Campinas, chamada doutora Neuza Dorigon. Ela está agora cassando um eleito em razão de uma doação acima do limite, em quantidade tão grande que ela conseguiu provar que foi o diferencial na eleição daquele candidato. Agora, uma coisa que você tem, a má fé tem. Onde houver ser humano, agora é aquilo. Pequenos valores podem não comprometer. Agora, grandes valores certamente comprometem. Imagina. 2019. Dezembro de 19. Agora, em dezembro de 17, a gente recebeu as representações contra as doações que extrapolaram das eleições de 16. Qual é a novidade que tem esse ano nessa questão das doações? Antes, a multa era 5 a 10 vezes o valor gasto em excesso, o valor doado em excesso. Então, além do que excedeu,
havia uma majoração da multa de no mínimo 5 e no máximo 10 vezes. Agora isso mudou. Essa multa agora não tem mais a majoração. É de apenas até 100% do valor doado. E outra coisa que tem errado aí circulando na internet é que é 100 vezes o valor doado. 100% não é igual a 100 vezes. Né? Aquilo que doa em excesso. Em excesso. Você poderia, um caso concreto, vai. Não, porque não tem o depois eu acerto, né? Depois é a multa. E aí, dependendo da multa, sabe qual é o grande problema disso? A quebra do sigilo bancário. Porque a hora que quebra o sigilo bancário, pergunte tudo. Não, isso aí é o que você está vivendo, né? Prática, eu sei. É o que você vê, né? Agora, a quebra do sigilo bancário do candidato é bem difícil, né? Porque assim, é disso que acha-se outros problemas. Então é aquela ponta, né, do iceberg. Muitas vezes essa quebra leva a problemas maiores. Imagina. A gente tem também como novidade alguns gastos que agora não tem mais que prestar contas, que são aqueles gastos que a gente fala que é meio que o enxoval do candidato. Então, o combustível e manutenção do veículo dele próprio, usado por ele na campanha, remuneração, alimentação e hospedagem do motorista, alimentação e hospedagem do próprio candidato e 3 linhas telefônicas. Para quem trabalha nas campanhas, sabe que isso aqui sempre foi um problema. Porque, e como é que eu pego a linha telefônica do candidato? Como é que eu faço para pegar isso no CNPJ? E aí, assim, se isso aqui não é considerado gasto eleitoral, onde vai dar problema na eleição? Quem utilizar recurso público para pagar isso. Então, dinheiro do fundo partidário e do FEFEC não podem ser utilizados para pagar essas despesas do kit do candidato. Assim, como quem é educador sempre fica tentando uma forma de fazer com que a pessoa entenda ou lembre-se daquilo que você falou. Então a gente prepara um desenho com artistas azul, eu pedi para ele fazer para a gente, como um recurso mnemônico para vocês não esquecerem. Olha lá, o candidato, o combustível, a manutenção, o motorista, tem um dinheirinho aqui que é a remuneração dele, o lanche dos dois, a alimentação de candidato e condutor, o hotel, a hospedagem dos dois e as 3 linhas telefônicas. Lembrem dessa imagem e aí isso não pode ser pago com fundo partidário nem com FEFEC. A pessoa faz até o desenho para vocês não esquecerem. Agora, não pode também esquecer que a cessão desse veículo, o empréstimo desse veículo, contabilizado como se fosse uma locação em valor de mercado, isso obrigatoriamente tem que constar na prestação de contas, tá? Todo o resto não. E esse combustível aqui é só do carro do candidato, tá? Todos os outros combustíveis podem inclusive ser pagos com dinheiro público do fundo partidário, etc. Mas esses aqui não, tá? Vocês vão lembrar? Outras novidades também. Agora, aquelas pessoas que têm cargo em comissão, os comissionados, antes vocês não podiam doar de forma nenhuma para as campanhas, nem para partidos, não podiam fazer doação ou ficavam ali sendo chamados pelo Ministério Público para se justificarem, né? Agora, pode doar, desde que seja filiado a partido político. Se não tiver filiado a partido, não pode doar de jeito nenhum. Agora, a pergunta que vocês fala filiado a partir de quando? Não, não fala.
Só fala que tem que estar filiado a partido político. Fala que tem que estar afiliado ao partido do candidato que vai fazer a doação? Não fala isso. Só fala que tem que estar afiliado. Então aqui acabaram-se os problemas com o Ministério Público nesse item. Novo crime agora, que a lei 13.488, que é a lei da reforma, trouxe, acrescentando o 354A ao Código Eleitoral, a lei 4737, que é o código de 15 de julho de 65. Olha o novo crime: apropriação de recursos e valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 6 anos e multa. E nessa questão dos crimes, é importante que vocês não esqueçam do 350, também do Código, que é a falsidade ideológica eleitoral, tá? É claro que a gente sabe que há muito ainda por mudar. Essa reforma eleitoral não chegou nem perto do que a gente esperava, do que a gente precisava, do que a sociedade anseia. Mas foram alguns pequenos passos. Controles vão existir? Não adianta os meios de controle. Interessa uma população engajada, querendo fazer correto, querendo trabalhar sem atalhos, sem jeitinho, sem querer achar a forma mais fácil da burla. É aí que a gente vai modificar. E cada um de nós exerce o seu papel político o tempo inteiro. Até quando diz eu não gosto de política, está deixando ainda mais de participar do seu papel. Cabe a cada um de nós agir com retidão, com correção, procurar ler, procurar se inteirar das novidades dessa legislação. Vocês viram que não é difícil? Vocês aprenderam aqui, olha, a espinha dorsal de uma prestação de contas. Além disso aqui, é o detalhamento de cada item. Foi difícil? Ficaram com alguma dúvida sobre algum item desse? Muitas. Agora é ler, se inteirar, se aprofundar, ou então falar, apenas isso aqui basta para mim, minha área é outra. Né? Mas que bom que agora, quando você estiver na rua, acompanhando uma campanha, você vai lembrar de alguma coisa daqui. E aí vai ter sido muito útil. Desejo à escola que vocês ensinem e transmitam conhecimentos aos eleitores, principalmente aos candidatos, que precisam muito de instruções. O que a gente mais vê na justiça eleitoral não são erros só por má fé, não. Erros por desconhecimento, por despreparo, tá? Então desejo realmente que vocês tenham eleições belíssimas e que essa casa transborde de saber, tá? Dúvidas? Era essa a minha colaboração para vocês. Qualquer coisa tem o meu contato, podem perguntar, se lembrarem de alguma coisa. Não quis perguntar na hora, fiquei envergonhada, quero perguntar depois, pode mandar e-mail. Diga seu nome para mim. De onde você é? Diga. Eu deixo aqui. Claro. Vou deixar das duas formas, tá? Em PPT e em PDF. Aí você pode usar. Inclusive, se vocês quiserem utilizar o material, esse material que eu vou deixar, nas palestrinhas que vocês forem fazer, se trabalharem no meio, tem minha autorização, podem usar e abusar de todo o material, tá? Foi feito para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada. Uma honra para mim e quero voltar nas próximas vezes, viu, Tony? Beijo para vocês.